Você tinha noção que ali você estava trabalhando, cobrindo a vida de um Papa que chegaria a ser santo? Olha, a presença dele era, tanto seja com João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, você não fica indiferente estando diante presença de um deles. Papa. Não. Então, é uma sensação realmente, no primeiro momento, de euforia. Quer dizer, que bom coração que bate mais rápido. E o segundo momento é aquela serenidade que te dá de estar na frente de pessoas como essa. Então, quando a gente conversava com ele, uma vez ele estava saindo da Capela Sistina, Sim. estava eu e o responsável do programa hispano-americano, e eu falei para ele, Dziękuję, ele foi, deu 2 passos, voltou. Vocês querem aprender polonês, né? Então eu vou ensinar para vocês. Ficou ali com o dedinho assim, tu imagina, todo aquele cortejo, ele falando para nós como se falava em polonês. Daí falou, tá bom, aprendendo, agora eu vou embora. Tá? Então, e daí passaram alguns dias e encontra um dos guardas suíços, falou, o senhor é o jornalista do Papa? Que maravilha. Muito O interessante. que se conversa num almoço com o Papa? Eu não consigo imaginar. Se dá para falar, na verdade, né? Porque imagina, eu almocei com um almoço com 45 minutos que duravam 2 horas. O que se vivia no momento daquele? Política, realidade? Eu falo de João Paulo II, ele queria saber de você. O que você fazia, o que sério? era da família, quais eram os... Quando conversava, por exemplo, tinha também um bispo que estava ali, como está a tua diocese, você está tratando bem os seus sacerdotes, qual é o relacionamento que você tem com eles, né? Teu povo gosta de você. Assim, é uma conversa de pai para filho, sem nenhum problema. Sabe? Então, não é uma curiosidade simplesmente superficial para saber o que, mas é uma curiosidade para entender quem é você, quer dizer, a pessoa é importante. Isso era importante para ele também. Né? Como poder ajudar, muitas vezes, com uma palavra, né? Não digo conselho, mas com uma reflexão, né? De como enfrentar certos desafios. Nós tivemos a renúncia de Bento XVI. Na época de João Paulo II, por conta da limitação de saúde, né, limitação do corpo e do estado que ele estava, se falava, se ventilava a possibilidade de uma renúncia? Não? Sim, se falava, como não? Se falava. Mas ele nunca levou em consideração isso. É que tá. Nunca levou. Porque, segundo ele deveria ir até o fim. Se vocês recordam bem, a última Semana Santa dele, quando ele, na Sexta-feira Santa, durante a Via Sacra, que é tradicional Via Sacra do Coliseu, João Paulo II estava sozinho na sua capela, segurando uma cruz. E quem substitui ele naquela Via Sacra foi Joseph Ratzinger, que tinha escrito os textos daquela Via Sacra. Uma Via Sacra duríssima, onde falava, né, vamos dizer, dos podres da igreja, dos católicos. Onde falava das nossas corrupções. Era um texto muito difícil, né? E ali se podia sentir realmente de que quase como João Paulo II estava passando, né, o timão para quem deveria chegar. Olha, uma coisa muito interessante mesmo. É interessante isso, né, de ter esse sentimento de ali estava tendo já tipo uma transferência, um passado. A impressão que nos dava exatamente ali, que nos deu depois, mas não naquele momento, né? Sim. Quando entra aquela semana derradeira, né, da morte de João Paulo II, ali a gente viu a importância daquele homem para o mundo. Quando ele faleceu, era um sábado à noite, né? 21h36, que sai a comunicação. Nós recebemos um pouquinho antes a notícia.
tinha 40 mil pessoas reunidas na Praça São Pedro rezando pelo Papa. 40 mil pessoas, um frio danado. Assim, é interessante frisar que elas estavam rezando. Elas não estavam esperando que naquele dia seria a morte do Papa. Tipo assim, eu estava em Roma, na praça, no dia que o Papa faleceu. Não, não era isso. Elas estavam rezando por ele. Então, veja, o amor. E depois, aquele mar de pessoas, oceano de pessoas que invadiu Roma. Aqueles dias, falam-se de 3,5 milhões de pessoas. E eu digo para você, para a gente poder trabalhar e chegar até a sede da Rádio Vaticano, que está no início da Via da Conciliação, nós éramos acompanhados pelos carabineiros, porque não tinha como passar. As pessoas dormiam na rua, deitavam na rua, esperando para poder chegar até. Não tinha hotel, não tinha nada. E a minha esposa, ela ficou 12 horas na fila, passou a noite na fila, das 8 da noite às 8 da manhã, para poder entrar e dar o adeus em 10 segundos ao Papa. E perguntei, mas você não se cansou? Não. 12 horas. 12 horas. E não eram só católicos ou cristãos, pessoas de todos os tipos, de todas as mentalidades, de todas as religiões, que foram dar o adeus reconhecendo a importância desse homem, né, para a história da humanidade. E quando nós tivemos depois a missa, mas antes da missa, uma coisa interessante que aconteceu, o Papa morre no sábado à noite. No domingo de manhã, nós tínhamos a missa que foi celebrada pelo cardeal Sodano, que era o secretário de Estado naquela época, né, em sufrágio e intenção do Papa João Paulo II. E depois da missa, nós transmitimos a missa, estamos saindo da Basílica Vaticana, Padre Federico Lombardi, que era porta-voz do Papa, chegou e falou, olha, estão levando o corpo do Papa para a Sala Clementina nesse momento. Vocês querem ir? Não acredito. Vocês querem ir dar o adeus ao Papa? Nossa. Então, dentro dos corredores do Palácio Apostólico, até chegar à Sala Clementina, você leva, do que nós estávamos, ao menos 10 minutos. O que você pensa em 10 minutos sobre alguém, né? Foi uma coisa muito interessante. Eu não recordo de nada. Eu não recordo. Quando nós chegamos na Sala Clementina, tinham acabado de colocar o Santo Padre, naquele pedestal, né? Um guarda suíço de um lado, um guarda suíço do outro. Mais ninguém. Nós entramos, ficamos, eu creio, 10, 15 minutos ali dentro, só nós e o Papa. Um privilégio único, porque estavam aguardando a chegada dos chefes de Estado que viriam. O que se fazia naquele momento? Então, rezava, chorava? Então, sabe, a impressão quando eu entrei era aquela figura de Christopher Reeve, o Superman, não? Que era um super-homem que estava ali deitado, que daqui a pouco vai levantar, sabe? Foi um momento muito, muito intenso, muito forte, né? E depois, descendo as escadas do Palácio Apostólico, uma jornalista veio e me perguntou qual foi o sentimento. Eu falei, olha, é difícil descrever, mas a tristeza que veio depois é que todos os dias, de manhã cedo, a gente recebe a agenda do Papa. Sim. Na segunda-feira não tinha. Não tinha agenda. Quer dizer, não tínhamos mais ele. Que era, realmente, não tínhamos mais o nosso Papa, sem agenda. Nossa. Quer dizer, o vazio do nosso trabalho. É um outro tipo de trabalho, porque nós trabalhamos muito. Durante o período das congregações do conclave, a gente trabalha realmente muito. Sim. Mas não era mais aquele trabalho que a gente almejava, ou gostaria de fazer, né? Então, foi uma semana, né, até os funerais dele, foi uma semana realmente muito, muito intensa. E depois a missa das Exéquias, né, a missa das Exéquias, diz que eles tiram o corpo da capela que estava dentro, que já estava dentro da basílica, perdão, trazem para fora e tal. Foi um dia em que você não se movia em Roma. Roma era um silêncio só. Eu saí de casa para transmitir a missa 3 da manhã.
porque não sabíamos se poderíamos chegar ao Vaticano. E a missa era às 10 da manhã. Nossa. Imagina. Daí, estava comigo, que eu convidei para me ajudar na crônica daquele dia, Padre Jonas Abib. Olha, ele estava lá. Estava lá. E Padre Jonas Abib chorou o tempo inteiro. Tinha um amor muito grande, né? Daí ele falou, é difícil, né, a gente comentando a missa, né, como era, de contar de um homem que nos sentimos todos um pouco órfãos nesse momento. E quando está concluindo, que é uma cena homérica, que está celebrando o final já da celebração, tem aquele vento que vem, bate no evangeliário. Sim. E fecha. E fecha. Como realmente termina aqui a história de um homem que dedicou a sua vida ao Evangelho. Ali termina. É uma coisa realmente belíssima. E ali começa uma outra história, né? Porque era a história de santo súbito, lembra que está escrito que todo mundo queria santo imediatamente? E tem uma regra canônica que precisa esperar 5 anos para dar início. Abrir o processo. Para abrir o processo, exatamente. E agora, o povo queria, aí foi dispensado, assim, como foi dispensado também para a Maria Teresa de Calcutá. Né? Ali começa todo um problema, no bom sentido, de que tinham que analisar todos os textos de João Paulo II, imaginou? Pergunta que me fizeram agora. E Bento XVI? Vão começar já a fazer Falei, sou o Papa de Síria, porque tem 5 anos. Sim. Mas você imaginou o trabalho que vai ter? Aquele que vai fazer, vai ter que fazer toda a instrução do processo com tudo que escreveu, análise de tudo aquilo. Agora, mesmo dispensando o tempo, análise de todos os textos de João Paulo II. Absolutamente, tudo. Falas escritas. Tudo, falas escritas, conversas, mensagens, tudo aquilo que foi colocado, absolutamente.